A mão do meu pai, aquela mesma mão que me deu um aperto de parabéns quando fechei o primeiro contrato de 100 milhões de reais, foi a que me empurrou para fora do iate. Não foi um acidente. Não foi um tropeço. Foi um empurrão calculado, forte, no meio das minhas costas, enquanto eu olhava o pôr do sol em Angra. Eu ainda sentia o cheiro do uísque escocês caro que ele tinha bebido, misturado ao sal do mar, enquanto eu caía. Eu sei que essa história parece coisa de filme ruim, mas juro a vocês, cada pedaço de traição que vou contar aconteceu em alto mar, a 30 quilômetros da costa de Ilha Grande. E eu sou a prova viva. Antes de eu continuar, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal e deixa um comentário contando o que você faria se sua família tentasse te matar por dinheiro. É importante para eu saber que não estou sozinha nisso. Voltando. Quando a água gelada me engoliu, a primeira coisa que senti não foi o frio, mas o choque. A água salgada entrou no meu nariz e na minha boca, e eu precisei lutar para subir. Lutei contra a água e contra a incredulidade. Eu tinha 33 anos. Era dona de uma das maiores empresas de logística digital do país. A Siqueira Logística, um império que valia 2 bilhões que eu mesma tinha tirado do zero. E ali estava eu, me afogando, porque meus pais e minha irmã decidiram que era hora de tomar tudo para eles. Eu subi, tossindo, cuspindo, tentando desesperadamente encontrar o ar. O iate, o Libertad 3, um dos maiores que tínhamos, não estava indo embora. Estava parado, a poucos metros de mim. Olhei para cima e vi os três. Meu pai, Eduardo, estava na amurada. A camisa de linho branco impecável, com um sorriso de escárnio que eu nunca tinha visto. Parecia que ele estava assistindo a um jogo de futebol, e não ao assassinato da própria filha. Minha mãe, Lúcia, estava ao lado dele. Ela não sorria. Ela chorava, mas não de tristeza, e sim de alívio. Era o choro de quem acaba de se livrar de um peso enorme. Ela estava segurando a mão da minha irmã, Renata. Renata. Ah, Renata. Ela estava encostada na grade, com aquele óculos de sol gigante que ela usava para esconder a inveja. Ela não fez um movimento, não disse uma palavra. Apenas sorriu. Um sorriso lento, satisfeito, como se já estivesse sentada na minha cadeira executiva, assinando o cheque do meu império. "Helena, querida!" meu pai gritou, a voz alta e clara sobre o barulho do motor em marcha lenta. "Diga olá aos peixes por nós. Não se preocupe. O testamento está sendo atualizado agora. Renata cuidará muito bem do seu legado. Vocês são loucos!" Eu gritei, a voz rouca tentando nadar para perto do casco. "Loucos? Não, filha. Apenas práticos." Ele respondeu, pegando um copo de uísque novo que o marinheiro, que estava muito calado, apenas observando, lhe estendeu. "Você sempre foi muito rígida com o dinheiro. Renata é mais flexível. Ela sabe que a família merece os frutos." Flexível. Ele queria dizer que ela gastava sem limites e que ele e minha mãe estavam cansados de eu dizer não para os pedidos de resgate financeiro da vida irresponsável da minha irmã. Eu tentei me agarrar à escada de popa, mas o marinheiro, um homem que trabalhou para nós por 10 anos, a recolheu rapidamente. "Não faz isso, Zeca. Por favor!" implorei. Zeca nem me olhou. Apenas seguiu as ordens do meu pai. O motor do iate começou a acelerar. "Adeus, Helena", disse minha mãe, finalmente limpando as lágrimas. "Era inevitável. Você não nos dava escolha." Eles começaram a se afastar. Naquele momento, enquanto eu via o Libertad 3 se transformar em um ponto branco no horizonte, a raiva tomou conta de mim de uma forma que nunca imaginei ser possível. Não era tristeza, não era desespero. Era uma fúria fria, calculada, que congelou o medo que o oceano tinha me dado. Eles acharam que tinham me matado. Achavam que eu era apenas uma CEO de escritório, frágil. O que eles esqueceram era que, para construir a Siqueira Logística do zero, eu tive que ser uma tubarão muito antes de eles me jogarem na água. Eu nadei por horas. Eu não tinha escolha. Eu não sou uma atleta olímpica, mas sempre fui obstinada. Quando eu era adolescente, meu pai me forçou a fazer natação de competição, dizendo que,
Empresários de sucesso não podem ser fracos. Ironia do destino, essa disciplina salvou minha vida. Eu estava vestindo apenas um vestido de verão leve, sem colete salva-vidas. A única coisa que me ajudou foi a correnteza. Eu calculei que, se nadasse na direção certa, eu teria uma chance de chegar a alguma ilha deserta, ou, com sorte, a uma praia menos populosa de Paraty. Nadar naquele escuro, sozinha, sabendo que a minha família estava brindando a minha morte, é uma experiência que destrói sua alma. Você questiona tudo. O amor que você achou que existia, os valores que você defendeu, cada sacrifício que você fez pela família. Eu cheguei à costa pouco antes do sol nascer. Arrastei meu corpo exausto para a areia de uma prainha isolada, tremendo de hipotermia e exaustão. Eu estava viva. O primeiro instinto foi ligar para a polícia. Mas parei. Se eu ligasse agora, eu seria apenas a filha histérica que foi abandonada pela família rica. Eles diriam que eu tive um surto, que eu pulei, que eu estava estressada. Eles tinham dinheiro, poder e Zeca, o marinheiro, como testemunha. A palavra deles valia 3,2 bilhões reais. A minha, naquele momento, valia nada. Eu precisava sumir. Eu precisava ser oficialmente morta, por tempo suficiente para que eles fizessem o movimento final, e então eu poderia agir. Eu rastejei para o mato e comecei a andar. Eu estava em uma área de preservação perto de Paraty. Eu sabia que a poucos quilômetros havia uma estrada principal. O problema de ser uma bilionária que acabou de ser traída é que você não tem nada. Sem celular, sem carteira, sem documentos. Eu era um fantasma molhado, mas eu tinha uma coisa que minha família nunca soube: uma rota de fuga. 4 anos antes, quando a Siqueira Logística começou a crescer de forma exponencial e eu comecei a receber ameaças veladas de concorrentes, eu montei uma estrutura de emergência. Eu sou paranoica com segurança e nunca confiei totalmente em ninguém, nem nos meus próprios pais, que sempre foram muito interessados no meu dinheiro, mesmo antes do império. Eu tinha um contato, Marcelo. Ele foi meu chefe de segurança por anos. Um ex-policial militar, discreto, leal, e a única pessoa que eu pagava para não fazer perguntas. Eu sabia que, se conseguisse chegar a um ponto de ônibus e ligar para um número específico, Marcelo saberia que eu estava em apuros e acionaria o protocolo Helena Zero. Eu caminhei por mais de 2 horas, até encontrar um posto de gasolina na beira da rodovia Rio Santos. Eu parecia uma mendiga afogada. Entrei no posto, ignorando os olhares de repulsa, e fui direto ao telefone público. Sim, ainda existem alguns. Liguei para o número. Tocou 2 vezes. Sim? A voz de Marcelo era seca. É a Helena, eu disse, minha voz um sussurro rouco. Houve um silêncio total do outro lado da linha, que durou tempo demais. Onde você está? Ele finalmente perguntou, sem emoção. Posto BR, na Rio Santos, perto da entrada de Paraty. Protocolo 0. Eu preciso de dinheiro, roupas e desaparecer. Eles tentaram me matar, no iate. Entendido. Não fale mais nada. Não se mova. Não confie em ninguém. Eu chego em 2 horas. Você está morta, Helena. Entenda isso. Você está morta. Ele desligou. Eu me escondi no banheiro do posto, esperando. Eu não podia arriscar ser vista, ou pior, ser reconhecida. Eu sabia que assim que meu pai desembarcasse e desse a notícia, a imprensa e a polícia estariam em cima. Exatamente 2 horas depois, um carro preto, discreto e sem identificação, parou na lateral do posto. Marcelo estava lá, impecável como sempre, com uma expressão que não mudava mesmo diante do apocalipse. Ele não fez perguntas. Apenas abriu o porta-malas. Entre. Rápido. Eu entrei. No banco de trás havia uma bolsa de viagem com roupas secas, um celular pré-pago e uma quantia significativa de dinheiro em espécie. Seus pais estão em contato com a Capitania dos Portos. Disseram que você teve um acidente trágico, que você estava bêbada e caiu ao mar, que o mar estava agitado e eles não conseguiram te encontrar. Marcelo relatou enquanto dirigia, mantendo os olhos na estrada. Eles estão mentindo com detalhes. É o que pessoas ricas fazem. Eles estão em terra firme agora, provavelmente em São Paulo,
se preparando para o velório falso. Velório? Eles vão fazer um velório? A crueldade me atingiu novamente. Sim, para fechar o ciclo. Seu pai já convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã, para nomear Renata como CEO interina e iniciar o processo de sucessão. Eles estão agindo rápido. E eles acham que eu sou um problema resolvido, eu murmurei, trocando de roupa no banco de trás, sentindo o calor do tecido seco pela primeira vez em horas. Eles acham que sim. E esse é o nosso maior trunfo. Marcelo me levou para um apartamento seguro em um bairro antigo de São Paulo, um lugar que eu havia comprado anos atrás usando um CNPJ fantasma, que só ele e eu sabíamos da existência. Era um bunker. Simples, seguro, sem câmeras e sem vizinhos curiosos. Nos próximos 3 dias, eu observei minha própria morte na televisão. Meu pai e minha mãe, com os olhos vermelhos e a voz embargada, davam entrevistas lamentando a perda irreparável da filha que tanto amava o mar. Renata, vestida de preto, parecia a viúva mais rica do Brasil, chorando lágrimas de crocodilo enquanto era consolada pelos acionistas e diretores. O velório foi transmitido ao vivo pelos canais de notícias de economia. Vi todos os meus concorrentes, meus amigos de infância, meus ex-namorados, todos lá, prestando homenagens a uma caixa vazia. Eles estavam chorando por 3,2 bilhões de dólares, que achavam que agora pertenciam a Renata. Enquanto assistia à minha própria encenação fúnebre, eu comecei a montar o meu plano. Eu não queria apenas a empresa de volta. Eu não queria apenas justiça legal. Eu queria que eles sentissem o mesmo frio, o mesmo desespero, a mesma traição que eu senti naquela noite no meio do oceano. O plano tinha que ser perfeito, legalmente irrefutável e devastador. A Siqueira Logística era minha vida. Eu a construí com base em tecnologia proprietária, contratos de exclusividade e, o mais importante, uma estrutura financeira que era um labirinto, desenhado para proteger a empresa de aquisições hostis. O que meus pais e Renata não sabiam era que, há 6 meses, eu tinha mudado a estrutura de capital da empresa. Eu estava planejando uma grande expansão para a América Latina, e para isso, montei uma holding complexa na Holanda, a Siqueira Global Holdings, SGH. O capital social da Siqueira Logística no Brasil era detido pela SGH, e o controle da SGH era feito por um contrato de confiança, Trust, que eu havia assinado. O testamento que meu pai estava apressado em executar só cobria meus bens pessoais e minhas ações diretas na empresa brasileira. Mas as ações de controle, 51% do total, estavam vinculadas ao trust holandês. E qual era a cláusula secreta desse trust? Ela era simples e brutal. No caso de morte prematura ou desaparecimento da beneficiária principal, eu, o controle acionário da SGH, não passaria para os herdeiros diretos, meus pais e irmã, mas sim para um terceiro, um curador temporário, que só poderia transferir o controle de volta se a minha morte fosse confirmada judicialmente após 1 ano. Mas a parte mais importante, se a minha morte fosse causada por ato criminoso de qualquer um dos herdeiros diretos, o trust era imediatamente dissolvido, e o controle acionário total e irrestrito seria transferido para uma instituição de caridade que eu havia criado, a Fundo Azul. O Fundo Azul era gerenciado por, adivinhem só? Marcelo e uma equipe de advogados que eram leais apenas a mim e ao contrato. Eles achavam que pegariam a empresa em 1 semana. Eles pegariam a burocracia, o nome, a papelada, mas não o controle real. Eu dei a eles 10 dias para se sentarem no trono. 10 dias para que Renata se acostumasse com a ideia de ser a nova rainha, para que meu pai começasse a gastar o dinheiro que achava que tinha herdado, e para que minha mãe parasse de chorar e começasse a planejar a próxima viagem de luxo. Eu precisava de provas. A tentativa de homicídio no iate era difícil de provar sem testemunhas. E Zeca, o marinheiro, estava comprado. Mas eu tinha acesso a tudo. Eu sabia as senhas, os sistemas de segurança, as câmeras escondidas na nossa mansão no Morumbi. Enquanto eles estavam no escritório comemorando,
Eu estava vasculhando suas vidas. Eu tinha que garantir que, quando eu voltasse, eu não só os derrubaria, mas também os destruiria de forma irremediável. Marcelo, eu disse no quarto dia de minha morte, enquanto assistíamos a Renata dando uma entrevista sobre a nova visão para a Siqueira Logística. Eu quero entrar na casa. Hoje à noite. Ele quase engasgou com o café. Helena, é um risco absurdo. Eles estão lá. Eles não estão. Eles saíram para um jantar de negócios, comemorando a posse da Renata. Eu vi no calendário dela. E eu não vou entrar pela porta da frente. Eu só preciso de 1 hora. Preciso do meu laptop antigo e de uma coisa que meu pai guarda no cofre. Marcelo sabia que eu era teimosa. Ele suspirou. Tudo bem. Mas você vai vestida como outra pessoa. E se algo der errado, eu nego que te conheço. Combinado. Naquela noite, eu estava de volta ao Morumbi, mas não como Helena Siqueira, a bilionária de luto. Eu estava usando um uniforme de faxineira que Marcelo conseguiu, com um crachá falso e um lenço cobrindo metade do meu rosto. A mansão estava silenciosa e escura. A segurança interna era fácil de burlar, já que eu mesma havia projetado o sistema e sabia os pontos cegos. Entrei pela porta dos fundos, a mesma por onde eu entrava quando era criança e voltava tarde da escola. O cheiro da casa me atingiu. O perfume caro da minha mãe, o cheiro de charuto cubano do meu pai. Um cheiro de riqueza e podridão. Fui direto para a suíte principal do meu pai. O cofre estava atrás de um quadro. Eu sabia a combinação de cabeça. O aniversário de casamento deles. Um toque de ironia sentimental que ele nunca mudaria. Abri o cofre. Não peguei dinheiro. Nem joias. Peguei um pendrive preto, minúsculo, que ele guardava entre documentos antigos. Esse pendrive continha a contabilidade paralela que meu pai usava há anos para desviar dinheiro da Siqueira Logística, antes mesmo de eu assumir o controle total. Era o seguro dele contra mim, caso eu tentasse chutá-lo para fora. Só que agora, era o meu seguro contra ele. O segundo item que eu precisava era o meu laptop. Ele estava no meu antigo escritório, trancado. Arrombei a porta com a chave mestra que Marcelo me deu. Enquanto o laptop ligava, eu ouvi um barulho. Um carro parando na garagem. Eles voltaram mais cedo. O jantar de comemoração tinha acabado. Eu congelei. Eu tinha que sair dali imediatamente. Peguei o pendrive e o laptop. Abri a janela do escritório, que dava para o jardim dos fundos. Eu tinha que pular. Naquele instante, a porta do escritório se abriu. Lá estava ele. Meu pai, Eduardo Siqueira. Ele não me reconheceu imediatamente, no uniforme de faxineira, com a luz fraca. Quem está aí? Ele gritou, ligando a luz principal. Ele me viu, e viu o laptop na minha mão. A confusão em seu rosto se transformou em terror puro. Helena! O quê? Como? Eu não disse nada. Eu apenas pulei a janela, caindo na grama úmida. Segurança! Peguem ela! Ela está viva! Ele gritou, correndo para a janela. Mas eu já estava correndo. Corri pela escuridão do jardim, pulando o muro e caindo na rua lateral, onde Marcelo estava esperando no carro. Entrei, ofegante. Eles me viram. Meu pai me viu. Marcelo acelerou. Ótimo. Isso muda o jogo. Agora eles sabem que o fantasma está solto. Eles vão entrar em pânico. E pessoas em pânico cometem erros. Eu olhei para o laptop e para o pendrive na minha mão. É hora de parar de ser um fantasma, Marcelo. Eles tiveram 10 dias de luto. Agora é a minha vez de dar o presente. Naquela mesma noite, eu me sentei no bunker, conectei o pendrive e enviei o primeiro e-mail anônimo para o Conselho de Administração da Siqueira Logística e para a Receita Federal. O assunto era simples. A nova liderança e os 800 milhões de impostos devidos. O jogo tinha acabado de começar. E o sorriso da Renata ia durar muito pouco. Eles acharam que tinham me jogado para os tubarões. Mas eu voltei. E eu trouxe comigo o veneno. Continua na parte 2. Eu não dormi naquela noite. Enquanto o meu pai estava provavelmente ligando para advogados e tentando entender por que o Conselho de Administração havia recebido um arquivo de contabilidade que ele achava que estava seguro, eu estava acionando o segundo estágio do plano. O pendrive era o veneno. Mas o trust holandês era a bomba nuclear. No dia seguinte,
O caos na Siqueira Logística era visível até para quem estava morto. O e-mail que enviei para a Receita Federal era detalhado, com dados que só o meu pai e eu conhecíamos. A manchete da manhã não era mais sobre a trágica perda da CEO Helena Siqueira, mas sim, Siqueira Logística sob investigação federal por suspeita de fraude fiscal multimilionária. Renata não teve tempo de se sentar na minha cadeira. O conselho, em pânico total com o risco de confisco e multa, convocou uma reunião de emergência. Foi nesse momento que os advogados do Fundo Azul entraram em ação. Eles apresentaram o contrato do trust. A lei holandesa é implacável. No caso de morte da beneficiária principal, o controle acionário passa automaticamente para o curador. Não havia discussão, não havia brecha. As 51% das ações de controle, o poder de voto majoritário, não pertenciam mais à família Siqueira. Pertenciam a Fundo Azul, uma entidade filantrópica que tinha como único objetivo proteger a operação da empresa e garantir a continuidade dos projetos sociais que eu havia iniciado. Em menos de 24 horas, meus pais e minha irmã passaram de herdeiros de 3 ais. 2 bilhões a detentores de uma participação minoritária em uma empresa sob investigação federal, cujo controle estava nas mãos de um fundo de caridade. Eles não herdaram um império. Eles herdaram um processo criminal e uma montanha de dívidas fiscais que meu pai, na sua ganância, havia acumulado. Assisti a tudo do bunker, com Marcelo ao meu lado, tomando café frio. Eles estão em desespero, Marcelo disse, apontando para as notícias. Meu pai foi filmado saindo da sede da empresa, berrando com um jornalista e parecendo 10 anos mais velho. Renata foi impedida de entrar no escritório. O conselho colocou um CEO interino, indicado pelo Fundo Azul. Eles estão sentindo o frio, eu murmurei. Mas ainda não sentiram o oceano. O plano de vingança não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a sensação de perda total. Eles tinham que entender que o que eles tentaram tirar de mim era muito mais do que ações. Era a minha vida, a minha identidade. Eu precisava do último pedaço de prova. A tentativa de homicídio. O iate, o Libertad 3, estava ancorado no Guarujá, sob custódia da Capitania dos Portos devido ao acidente trágico. Zeca, o marinheiro, onde ele está? Perguntei a Marcelo. Ele sumiu. Seu pai o pagou para desaparecer assim que desembarcaram. Ele é o único elo solto, a única testemunha ocular. Não importa. Eu confio na tecnologia mais do que em humanos. O Libertad 3 tem um sistema de segurança de ponta, câmeras em todos os cantos, com gravação de alta definição e um backup de dados em um disco rígido escondido na sala de máquinas. Eu mesma instalei. Helena, entrar no iate agora é invasão e violação de custódia. Se a polícia te pega lá, o caso da fraude desmorona e você vira a criminosa. Eles acham que estou morta, Marcelo. E eu preciso da prova. A cláusula final do trust, a que transfere tudo para o Fundo Azul e me deixa limpa, exige a comprovação de um ato criminoso por parte dos herdeiros. Eu precisava de algo que não fosse a minha palavra contra a deles. Eu precisava do vídeo. 2 dias depois, Marcelo me levou ao Guarujá. Eu estava irreconhecível. Cabelo tingido, óculos, roupas de mergulho. Parecia uma turista rica de férias. A Capitania dos Portos mantinha uma vigilância mínima no iate. Era uma embarcação de luxo, não um cenário de crime de alta prioridade, já que a morte havia sido classificada como acidental. Nós chegamos de madrugada, usando um bote pequeno, silencioso. Marcelo ficou na cobertura. Eu entrei na água fria e nadei silenciosamente até o casco do Libertad 3. Subi pela corda de âncora e entrei pela escotilha da cozinha, que eu sabia ser a mais fácil de destravar. O iate cheirava a mofo e abandono. Cada passo ecoava no silêncio. Eu rastejei até a sala de máquinas, uma área que ninguém, exceto o engenheiro-chefe e eu, conhecia bem. O painel de backup estava escondido atrás de uma placa falsa no motor. Abri com a chave de fenda que trouxe e lá estava ele. Um disco rígido externo, pequeno e robusto. O registro de todas as câmeras internas e externas do iate nos últimos 6 meses. Eu o desconectei, coloquei na minha bolsa estanque e saí tão rápido quanto entrei.
Quando eu estava de volta no bote, tremendo, mas segurando o disco, Marcelo sorriu pela primeira vez em semanas. Conseguimos o filme do assassinato, Helena. Não, Marcelo. Eu corrigi, olhando para a escuridão do oceano que quase me levou. Conseguimos o filme do julgamento. O golpe final tinha que ser teatral e definitivo. A essa altura, Eduardo, Lúcia e Renata estavam isolados na mansão do Morumbi. A imprensa estava acionada por Marcelo, que plantou a semente de que a família estava envolvida em algo muito mais sinistro do que apenas fraude fiscal. Eles estavam em prisão domiciliar não oficial, sem dinheiro, sem poder e enfrentando a possibilidade de perder tudo, inclusive a liberdade. Eu pedi a Marcelo que enviasse uma mensagem curta e enigmática através dos advogados do Fundo Azul. Helena está viva. Ela oferece um encontro final para negociar a paz e o fim das investigações, em troca de um acordo de não persecução. Amanhã, 20 horas, na mansão. Sozinha. Eles morderam a isca imediatamente. Eles estavam desesperados o suficiente para acreditar em qualquer coisa que pudesse salvar a pele deles. Na noite seguinte, eu estava de volta à minha antiga casa. Mas desta vez, eu não estava disfarçada de faxineira. Eu vestia um terno de corte impecável, caro, mas simples. Meu cabelo estava preso em um coque rigoroso. Eu estava viva, e eles precisavam ver isso. Marcelo me deixou na porta. Ele estava em um carro blindado, a um quarteirão de distância, pronto para agir se algo desse errado. Mas eu sabia que não daria. Eles estavam desarmados, mentalmente e fisicamente. Eu toquei a campainha. A empregada abriu a porta, com os olhos arregalados. Helena? Sim, Sônia. Sou eu. Diga à minha família que o presente chegou. Eu entrei na sala de estar. A mesma sala onde eu tinha assinado o meu primeiro grande contrato, onde eu tinha passado todos os natais. Eles estavam lá, sentados no sofá de couro branco, parecendo figuras patéticas. Eduardo estava sem gravata, com a camisa amarrotada. Lúcia estava chorando, com o rímel escorrendo. Renata, sempre a mais fria, estava rígida, com um brilho de ódio e medo nos olhos. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som do ar-condicionado. Helena! Minha filha! Lúcia gritou, se levantando e vindo em minha direção. Eu levantei a mão, parando-a a 1 metro de distância. Não se aproxime, Lúcia. O abraço de vocês custou caro demais. Eduardo se levantou, tentando recuperar a pose de patriarca. Helena, o que é essa palhaçada? Os advogados disseram que você quer negociar. Estamos dispostos a te dar uma parte, o que você quiser, mas precisamos reverter isso. A Siqueira está afundando. Eu dei um passo para frente. Afundando? Não. A Siqueira Logística está sendo saneada. Os 800 milhões de lires em impostos devidos do seu esquema de desvio, pai, serão pagos. O Fundo Azul está garantindo a estabilidade. A empresa está segura. Vocês, no entanto? Eu olhei para Renata. Ela estava pálida. Você não conseguiu nem 10 dias no meu trono, Renata. Você herdou o desastre, não o império. Sua vagabunda egoísta. Renata cuspiu. Você fez isso de propósito. Você não podia simplesmente morrer e nos deixar em paz? Eu quase morri, eu disse, a voz baixa, mas penetrante. No meio do oceano, sozinha, vendo o meu pai e a minha mãe rindo de mim, pensando que eu era fraca o suficiente para me afogar. Eduardo tentou mudar o foco. Helena, foi um acidente. Você estava bêbada, desequilibrada. Nós tentamos te salvar. Eu sorri. Um sorriso que não chegava aos meus olhos. Tentaram? É curioso, porque eu trouxe o presente que mencionei ao pai outro dia, quando ele me viu no meu antigo escritório. Eu peguei um controle remoto na minha bolsa e apontei para a televisão de 80 polegadas na parede, que geralmente exibia obras de arte. Eu trouxe a fita de vídeo da nossa última viagem, a que vocês não queriam que ninguém visse. Lúcia soltou um pequeno grito abafado. Renata colocou a mão na boca. Eduardo ficou petrificado. Ele sabia o que o Libertad Tracer gravava. Eu apertei o play. A tela acendeu, mostrando a polpa do iate em alta definição. O sol estava se pondo. O mar estava calmo. A imagem era clara.
capturando o som ambiente. E então, o momento. Eu na amurada, olhando o horizonte. A mão do meu pai se estendeu, forte, e me empurrou. O som do meu corpo atingindo a água. O grito que a câmera capturou, abafado. Eles se viram, em tempo real, cometendo o crime. A câmera se focou no meu pai, que pegou o copo de uísque. A câmera capturou o som de sua voz, alta e clara. Helena, querida, diga olá aos peixes por nós. Não se preocupe, o testamento está sendo atualizado agora. Renata cuidará muito bem do seu legado. E o sorriso de Renata. A lágrima de alívio da minha mãe. O vídeo parou. O silêncio voltou. Mais ensurdecedor do que antes. Eu olhei para eles. Eles pareciam ter encolhido. Vocês acharam que eu era uma CEO de salto alto, que não sujava as mãos. Esqueceram que, para construir a Siqueira, eu tive que ser uma predadora. E predadores sempre deixam uma armadilha de segurança. Eu peguei meu celular pré-pago e disquei. Marcelo, pode liberar o acesso ao Conselho de Administração e aos advogados do Fundo Azul. E, por favor, ligue para a Delegacia de Homicídios de São Paulo. Diga que tenho 3 suspeitos para a tentativa de assassinato da bilionária Helena Siqueira. Eles estão me esperando na sala de estar. Lúcia começou a chorar histericamente, caindo de joelhos. Não, Helena, por favor, somos sua família. Família? Eu ri, sem humor. Família não joga a filha no mar para roubar a empresa dela. Família não ri enquanto você se afoga. Eduardo cambaleou. O terror em seus olhos era o que eu estava procurando. Não o medo de perder o dinheiro, mas o medo de perder a liberdade, de perder o status, de ser humilhado publicamente. Helena, podemos resolver isso. Eu sou seu pai. Você assinou sua sentença, pai, no momento em que me chamou de prática no meio do oceano. Eu não sou mais a sua filha. Sou a sua inimiga. Renata, pela primeira vez, parecia ter perdido toda a compostura. Ela se levantou e tentou me atacar, mas eu estava pronta. Eu a segurei pelo braço com força. Eu não quero o seu dinheiro, Renata. Eu quero a sua dor. Eu quero que vocês vejam o mundo que vocês criaram desmoronar, assim como o meu desmoronou quando a mão dele me empurrou. Os gritos de Lúcia ficaram mais altos quando as sirenes da polícia, discretas no começo, começaram a se aproximar da mansão do Morumbi. Eu soltei o braço de Renata e me afastei. O presente, pais, é o meu retorno. E o meu legado. A Siqueira Logística pertence agora ao Fundo Azul. Vocês não têm mais nada. A casa, os carros, as contas, tudo está sob custódia legal por causa da fraude fiscal. E agora, vocês têm um encontro com a justiça por tentativa de homicídio. Eu me virei e caminhei para a porta. Adeus, família. Aproveitem os peixes que vocês queriam que eu cumprimentasse. Eu trouxe um presente para vocês, e foi aí que os gritos começaram. Eu saí da mansão, deixando para trás o som dos gritos, do choro e o barulho das algemas. O sol já tinha se posto completamente. Marcelo me esperava no carro. Para onde vamos agora, Helena? Ele perguntou sério. Eu olhei para trás, para a casa iluminada por luzes de polícia, o palco de toda aquela tragédia. Para onde eu sempre deveria ter ido, Marcelo. Para frente. E desta vez, sozinha. Sem o peso da família. A Siqueira Logística está salva. E eu estou livre. Finalmente.